Olá, alunos! Aqui é o professor Renato e estamos de volta com mais uma aula de matemática para o primeiro ano. Nesta aula número 4, nós continuamos com o estudo do capítulo 4 sobre função quadrática e hoje veremos o tópico intersecções da parábola com os eixos. Bom, vimos na aula passada que o grafo da função quadrática é uma parábola e ela pode fazer alguns cortes, ou seja, algumas intersecções sobre os eixos. Então, hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Então, vamos comigo. Vamos aqui, inicialmente, relembrar o que vimos na aula passada sobre os gráficos, tá certo? Que para construir o gráfico da função quadrática, nós seguimos 3 passos simples, que são eles. Construir uma tabela, com os valores de x e atribuir valores para ele, tá certo? Sempre usando valores inteiros e próximos, como por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Geralmente esses. No mínimo 5, né, pessoal? O segundo ponto seria calcular as imagens depois que você substituiu o x na função, para que você encontre as imagens e forme os pares ordenados x e y para cada um ponto, tá certo? E no final, o terceiro e último passo seria marcar esses pares ordenados no plano cartesiano e ligá-los, para que vocês possam formar o desenho, né? Aqui eu trouxe de novo aquele exemplo que nós fizemos na aula passada, para que vocês pudessem relembrar. Aqui eu tenho a função, aí vamos aqui, por exemplo, eu disse que o x é igual a 2. Então eu faço 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Então o x é 2 e o y é 3. Pronto. Aí eu vou marcar os pontos que eu encontrar na tabela. Depois que eu marcar todos os pontos no plano cartesiano, tá, pessoal? Lembrando que são aqui eixos perpendiculares, cada um com a mesma distância de um ponto para o outro. Você marca os pontos, depois que marcar você vai ligar. Quando você liga, você encontra uma linha curva. E essa linha curva é chamada de parábola. Aí lembrando que se o meu A for maior que zero, ou seja, o valor dele positivo, como é aqui nesse caso, a parábola vai estar voltada para cima. Se fosse negativo, por exemplo, se tivesse aqui um menos 2x ou um menos x, o meu gráfico estaria voltado para baixo, tá certo? Tem essa diferença. Mas hoje nós veremos justamente os pontos de intersecção, ou seja, aonde a parábola vai cortar, no eixo x e no eixo y, tá? Por exemplo, vocês estão vendo aqui, No eixo x, a minha parábola cortou em 2 pontos. Essa. No eixo y, apenas em 1. Mas como é que eu faço para determinar esses pontos de interseção? Vamos ver tudo isso hoje. Vamos lá. Interseções com os eixos. O gráfico de uma função quadrática dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que são aqueles 3 coeficientes famosos que todo mundo já conhece, terão as seguintes intersecções. Então vamos lá. Começando pelo eixo y. Por quê? Porque toda parábola ela vai cortar o eixo y em um ponto. Então, no eixo y, a parábola intersecta no ponto 0 e c. Quem é esse c? Ou seja, no valor do coeficiente c. Aqui no exemplo, o meu c é igual a menos 1. Então, a parábola vai passar no y igual a menos 1. Está bem aqui ele, ó. Está aqui o 0, menos 1 e menos 2. Então, no menos 1, essa parábola cortou o eixo y. Tranquilo? Se aqui o c fosse menos 3, então ela iria cortar um pouco mais embaixo, lá no menos 3. Se fosse 4, ela cortaria bem aqui, olha. Certo? Sempre no valor do coeficiente c, no eixo y. Agora, no eixo x, a parábola pode intersectar o eixo x em 1 ou 2 pontos, ou até mesmo em nenhum. Aqui no caso, nesse exemplo, ela cortou o eixo x em 2 pontos, que é o máximo que ela pode ter. Mas poderia ser apenas 1, conforme a gente tinha visto no outro exemplo anterior, ou até mesmo nenhum. Ela pode estar totalmente aqui, ó, flutuando sobre o outro eixo sem cortar o eixo x. Agora, por quê? Porque justamente esses pontos de interseção, pessoal, eles correspondem aos zeros da função.
Portanto, para saber quantos pontos eu vou ter aqui, vai depender do valor de delta, que é o discriminante. E nós vimos que o delta, de acordo com os coeficientes da função quadrática, é calculado assim: b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse a, esse b e esse c são os coeficientes da minha função do segundo grau, tá bom? E vamos lá. Se o delta for maior que zero, ou seja, eu vou ter dois zeros reais, portanto, terão dois pontos de intersecção. No caso, aqui, tá? No exemplo. E esses zeros, pessoal, são as raízes da minha função, né? Que vão cortar aqui o eixo x. Se o delta for igual a zero, se ele é igual, então eu vou ter apenas um ponto de interseção. Então ela vai passar aqui apenas em um ponto. Ela só vai tocar igual fez aqui. Não vai passar em dois. E o último caso, se o delta for menor que zero, né? Der um valor negativo. Como não vai ter raiz para ele, a gente vai saber que não vai ter nenhum zero na função. Portanto, se não tem zero, não tem interseção no eixo x, caso o delta seja negativo. Tá bom? Então, veremos como construir um gráfico agora a partir das intersecções da parábola com os eixos. Então, a gente pode determinar as interseções para fazer os gráficos sem precisar fazer todo aquele processo que a gente viu na aula passada. Tá? Mas todos os dois são importantes. O que vamos ver hoje é apenas como encontrar o gráfico através dos pontos de interseção. Tá? Então, vejamos. Nosso exemplo aqui diz o seguinte: determine os pontos de intersecção que a função f de x igual x ao quadrado menos 2x mais 1 possui nos eixos x e y. E com esses pontos, esboce o seu gráfico. Portanto, pessoal, o que eu tenho que fazer primeiro? É encontrar os pontos de interseção dessa parábola com os eixos e depois esboçar o gráfico. Tá? Então, começando aqui. Primeiro de tudo, eu tenho que observar os coeficientes da função. Por quê? Lembra que para eu encontrar aqui novamente a interseção no eixo y, ela depende do valor de c. Tá certo? Então, vamos lá. No caso aqui, eu tenho que o a é 1, positivo, o b é menos 2 e o c é 1, positivo. Pronto. Como eu já tenho aqui o c, eu sei que como c é igual a 1, a parábola ela vai cortar ou intersectar, né, o eixo y no ponto 0 e 1. Por que 0 e 1? Vamos lá. Eu quero o y, não é isso? Então, o y é o segundo número do par. Nesse caso, o y é 1. Mas o x poderia ser outro número? Não, porque todo ponto em cima do eixo y, o x vale 0. Então, o ponto vai ser 0 e 1 positivo, de acordo com o valor de c. Tranquilo? Agora, vamos então descobrir as interseções no eixo x. Só que para isso, vamos para o segundo passo, que é calcular o valor de delta. Porque se o delta for maior que 0, eu vou ter duas. Se o delta for igual a 0, somente uma. E se for menor, eu não vou ter nenhuma interseção. Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4a vezes c. Aí, substitui aqui, pessoal. O b é menos 2, vou elevar ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c também, que é 1. Então, 2 ao quadrado, negativo, ele é 4 positivo. Menos 4 vezes 1 dá 4 também. Então, eu tenho aqui 4 menos 4. Esse 4 veio da potência e esse 4 veio da multiplicação. 4 menos 4, uma conta bem simples, a gente sabe que é igual a 0. Pronto, delta deu 0. Isso quer dizer que eu tenho apenas um zero na minha função, logo eu só vou ter uma interseção no eixo x. E como é que eu vou fazer para achar esse ponto que ela vai intersectar? Eu vou calcular, de fato, as suas raízes, usando a fórmula de Bhaskara. Foi o que nós vimos na nossa aula número 2, tá certo? Então vamos lá. O x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Substitui. O b é igual a menos 2, então escreve o menos que está aqui fora e o menos 2 aqui dentro do parêntese. Mais ou menos a raiz de delta que deu 0, né? Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Aí, pessoal, a raiz de 0 a gente sabe que é 0, então para somar ou para subtrair não vai influenciar em nada. Ou seja, eu só vou ter apenas um valor para x. Nesse caso aqui, menos e menos vai dar mais, 2. Raiz de 0 é 0 e 2 vezes 1 é 2.
Aí, como o zero aqui não vale nada, para eu achar o x, eu só vou dividir 2 para 2. Portanto, o x é igual a 1. Se o x é igual a 1, e ele é o meu único x da minha função, né, que é o zero que eu tenho, logo, no eixo x, a parábola vai intersectar no ponto 1 de x e 0. Por que 0 aqui? Porque todo ponto do eixo x, o y vale 0. Tranquilo, pessoal? Não é à toa que é chamado de zero da função, porque eu vou ter o valor de x associado a um zero. Tranquilo? Agora vamos esboçar o gráfico. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o plano cartesiano e vou marcar os dois pontos que eu encontrei. Ó. O primeiro deles foi a intersecção no valor de y, que era o ponto, ó, de acordo com o valor de c, que é 1, eu vou para o y e procuro 1. Pronto, tá bem aqui ele. Ó. É o par 0 e 1. É até mais fácil de você entender agora com o gráfico. Agora, no eixo x, ó, eu encontrei x igual a 1 como 0. Portanto, o meu 1 vem para cá. Ó. No eixo x, marquei o ponto. Aí, aqui eu vou ter dois pontos já de interseção, que vão passar a minha parábola. Pronto. Não é fácil você traçar uma parábola, pessoal, apenas com dois pontos. Mas vamos se basear no seguinte. Será que essa parábola vai estar para cima ou para baixo? Para saber isso, eu vou olhar o valor de A. O A é 1. 1 é positivo, então é maior que 0. Se é maior que 0, a parábola vai estar voltada para cima. Então, nesse caso, né, a gente já pode fazer o esboço. Ela vai vir aqui, ó, descer e subir. Vejamos. Pronto. Está aqui o meu esboço do gráfico. Eu tenho apenas uma interseção em x, ó, que é esse ponto que divide ela ao meio. Se o meu delta fosse maior que 0, eu teria duas. Ela iria cortar aqui duas vezes, tá certo? Mas como foi igual a 0, eu vou ter um zero real. Aí eu corto apenas uma vez. E lembrando que no eixo y, ela sempre vai cortar no valor de c da minha função, tá certo? Pessoal, é simples, tá bom? O que vocês mais precisam saber não é nem fazer o gráfico nesse momento, não. É como encontrar os pontos de interseção no eixo y, que depende do valor de c, e no eixo x, que vai depender dos zeros da função, que você vai saber se tem 2, 1 ou nenhum, de acordo com o delta. Calcula o delta e depois as raízes. Aí você descobre quem são eles, tá bom? Aí só uma observaçãozinha. Caso o delta fosse maior que 0, igual eu acabei de falar, as interseções da parábola no eixo x corresponderiam aos pontos x1 e 0 e x2 e 0. Quem são x1 e x2? São os zeros da minha função. Isso se o delta fosse maior que 0. Então, aqui teriam, ó, dois pontos que ela cortaria o eixo x, tá? Mas como o delta foi igual a 0, só vai ter uma. E se fosse menor que 0, delta negativo, ela iria ficar, ó, flutuando. Tá bom? Ela não ia cortar o eixo x de jeito nenhum. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só você mandar a mensagem que a gente responde. Tá bom? Ou você pode rever toda a aula para ver justamente aquele ponto que você não entendeu. Tranquilo? Então, deixo agora para vocês aqui uma atividade do livro didático, tá? Ela vai estar na página 125. Eu peço que vocês anotem os enunciados, tá certo? E as respostas logo abaixo. E, por favor, registrem os cálculos. Não bote somente a resposta que tem no final do livro, não, tá? Isso não mostra que você está tentando fazer alguma coisa. As questões são a 41, a 43, itens A e B apenas, a 44, que depende da 43, tá certo? Você faz a 43 para resolver depois da 44, tá certo? Que é justamente sobre os pontos de interseção. E a 45, os itens A, B, C e D. Lá tem mais itens, só que eu quero apenas os 4, tá bom? Que é só para você observar o gráfico e dizer o valor de delta e o valor de A, tá bom? Aí, pessoal, na questão 41, tem uma dica para vocês, ó. Ela quer saber, na 41, quais pontos pertencem à parábola. Como é que você faz? Substitua na função o x pelo primeiro valor do ponto e verifique se o resultado é o segundo número do ponto. Se for, o ponto pertence à parábola. Como assim? Ela tem assim, olha.
Ponto A, 2 e 0. Eu vou pegar o x igual a 2, vou substituir na função que foi dada e vou calcular a imagem. Se der o que tem aqui que é 0, então esse ponto pertence. Se der um número diferente do que está aqui, aí não pertence, tá certo? Data de entrega dessa atividade, dia 15, que é a terça-feira da próxima semana. Então, pessoal, espero que vocês compreendam, consigam fazer. Se não conseguir todas, faça o que você puder, mas mostre que você está tendo esforço. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.